Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Nesta terça-feira, às 11, O Poder do Cidadão, um programa do Observatório Social do Brasil, Nova Friburgo. Transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos. O Poder do Cidadão. Bom dia, amigos. Hoje é um dia auspicioso para a gente, que nós vamos receber aqui o Edmar José Barnabé, que é o venerável da loja maçônica Indústria e Caridade, e o seu chanceler, o Luiz Antônio Dias. Puxa, esse chanceler aí, eu engasguei, Luiz Antônio. E hoje nós vamos procurar desmistificar algumas coisas e conhecer a maçonaria por dentro, um pouquinho por dentro. E o Edmar e o Luiz Antônio vieram dispostos a nos mostrar a maçonaria. O que é que os maçons fazem para melhorar o viver em Nova Friburgo e qual a contribuição social da maçonaria na nossa cidade. O Edmar é uma figura muito interessante, porque é um professor de carreira e a vida inteira foi militante no magistério, professor de matemática. Veio para Friburgo para ser o coordenador do Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas, e ficou lá enquanto existiu o colégio, você estava lá. Quando acabou, você foi para Cândido Mendes e outras instituições de ensino aqui. Colégio Modelo também? Não, Modelo não. Colégio das Mercês. Das Mercês. Colégio Anchieta e Colégio Amiojaque. Isso. Mas, olha, vamos passar a palavra para o Edmar, porque ele tem muitas coisas interessantes para nos dizer e ele vai apresentar a loja maçônica Indústria e Caridade e os programas sociais que são feitos lá. E tal. Perfeito. Dia, bom dia a vocês. Prazer estar aqui com amigos tão ilustres, né? Luiz Antônio, que é o nosso chanceler, que faz um trabalho maravilhoso na parte social da loja. E você que nos convidou agora, e que mesmo não sendo maçom, já tem na veia o sangue de maçom. Muito obrigado. Mas é bom a gente, para iniciar o nosso bate-papo, que a gente procure falar um pouco sobre a instituição maçônica, porque existe muito preconceito a respeito da maçonaria por falta de conhecimento. Muitas vezes se rotula uma entidade sem penetrar no seu íntimo para saber o que realmente é feito e de onde surgiu essa maçonaria, né? Que muita gente, por não ter esse conhecimento, às vezes rotula a instituição sem saber os benefícios que ela traz para a sociedade. Então, como surgiu a maçonaria? A maçonaria, na verdade, ela começou com os pedreiros, né? Os construtores de catedrais. Daí o nome maçom, né? O próprio nome maçom significa pedreiro, né? O nome maçom em francês significa pedreiro. E nós chamamos de pedreiros livres. Por quê? Na época, principalmente do feudalismo, as profissões, quer dizer, os profissionais que trabalhavam para os seus senhores feudais, né, não tinham direito de ir além das fronteiras das suas propriedades. Mas os pedreiros, pela natureza do trabalho, eles teriam que sair para construir estrada, construir prédios, inclusive para a proteção do próprio senhor feudal. E com isso eles tinham uma liberdade, eram pedreiros livres, né? Uhum. Então esse nome vem desde a antiguidade, quer dizer, vem passando,
E a maçonaria, ela que inicialmente era formada por construtores de prédios, de catedrais, ela passou depois, com o passar dos tempos, a aceitar pessoas também que não eram pedreiros. E aí vem a maçonaria operativa, né? Que, com o passar do tempo, ela deixou de construir templos materiais para construir o templo social perfeito. Todos nós temos um templo interior. É verdade. Então, o que nós pregamos hoje é a construção desse templo interior de cada um. Então, a maçonaria trabalha para o aperfeiçoamento do homem e da sociedade. O que nos interessa é aperfeiçoar o homem para que ele, na sociedade, possa desenvolver um trabalho mais coerente, com mais tolerância, com mais solidariedade, fazendo a filantropia, ajudando a quem está necessitado, quer dizer, olhar o ser humano com um carinho maior, quer dizer, olhar o ser humano não como uma pessoa qualquer, mas uma pessoa que depende de quem pode ajudar. Então, a maçonaria hoje, apesar de muita gente não entender, porque o que muita gente às vezes questiona é que a maçonaria é secreta. Hoje não existe mais praticamente nada de secreto. A parte secreta que existia com os pedreiros, chamados pedreiros livres, era que a profissão naquela época, ela era guardada a 7 chaves. Quer dizer, ninguém... Porque uma vez que eles tinham direito de sair da propriedade, quer dizer, imagina se aquela profissão fosse divulgada, né? Eles perderiam esse direito. E, por outro lado, quer dizer, se eles ensinassem a profissão a qualquer um, quer dizer, tomava o lugar deles, né? Então, havia uma parte secreta, realmente, em termos das funções que eles exerciam. Hoje não existe mais nada disso. Hoje, quando muito, pode ser uma instituição discreta, mas secreta não é mais. Hoje, a única coisa que eu digo que ainda é secreta é a parte do reconhecimento maçônico, porque nós nos reconhecemos em qualquer parte do mundo, né? Mesmo falando línguas diferentes, nós podemos nos reconhecer através dos meios que os maçons têm para se reconhecer, né? E a interpretação dos símbolos que nós também fazemos, o respeito às instituições e principalmente às instituições nacionais, né? O respeito que nós temos à pátria, à bandeira, enfim, os símbolos pátrios, quer dizer, um respeito muito grande. Então, a maçonaria, ela realmente, a função, quer dizer, ela é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Então, observa que tem uma característica também de espiritualidade, né? Ela tem uma característica de espiritualidade porque nós acreditamos no ser criador. Quer dizer, nós acreditamos que todos somos filhos de um Deus que nós, na maçonaria, chamamos de grande arquiteto do universo, né? E que a igreja, muitas vezes, não interpreta bem essa maneira de nós chamarmos o Deus de grande arquiteto do universo. A igreja católica mesmo tem certas restrições quanto a isso. Mas é uma forma de achar que esse ser criador realmente é o que criou tudo que nós podemos observar. Então, é um grande arquiteto, realmente, né? Entendi. Mas, na verdade, é Deus. É o Deus meu, é o Deus seu, é o Deus das outras religiões, quer dizer, não há diferença aí. E a maçonaria também não faz distinção de religião. Nós não somos uma religião. Nós somos uma instituição que acolhe todas as outras, todos os irmãos de qualquer religião, seja católica, evangélica, enfim. Só não pode ser ateu. Quer dizer, a pessoa, para ter acesso à maçonaria, tem que acreditar em um Deus. Não pode ser uma pessoa que não acredite em um ser supremo. Então, agora, nós respeitamos dessa forma todas as religiões. Eu tive esse fim de semana a alegria de ver uma festa de vocês lá na loja maçônica Indústria Caridade. E vocês fazem um trabalho
de atendimento de 60 famílias, todo mês dão uma cesta de alimentos e tal. E agora fizeram uma festa de Natal, onde essas 60 famílias têm 110 crianças, né? Aproximadamente 110 crianças. E presentinhos para todas as crianças e tal. E uma festa com comes e bebes, todo mundo participando, todo mundo ajudando. E aí tem também um fator de integração na sociedade, né? Na cidade. Perfeito. Então, esse trabalho filantrópico também da maçonaria é muito interessante. A maçonaria, volta e meia, participa de campanhas beneficentes, como, por exemplo, de óculos, de cadeira de rodas, essas coisas assim, como é muito comum no Rotary Club. É comum lá na maçonaria. Na maçonaria também. Nós temos toda uma estrutura formada por setores que cuidam de determinadas situações. Por exemplo, nós temos aqui presente o chanceler. A função do chanceler é a parte social da loja. Ele cuida, então, de toda a parte social, tanto das famílias maçônicas, como também a parte da sociedade. O chanceler é o ministro de Relações Exteriores. É o ministro de Relações Públicas, né? Além disso, nós temos o hospitaleiro, que é um outro cargo importante. O hospitaleiro cuida exatamente daquela parte que você viu lá, daquelas 60 cestas básicas. Ele é que recebe a pessoa que necessita de alguma coisa, ele faz a triagem. Não é só também a pessoa aparecer lá e a gente já enquadrar dentro do quadro de pessoas que vão receber o benefício. É feita uma sindicância, se a pessoa realmente está necessitada, né? E se constatar que ela realmente está carente, então ela é inscrita no programa e passa a receber uma cesta básica. E nós hoje estamos com 60 cestas básicas. Beleza, vamos dar a palavra ao nosso chanceler aqui, para ele explicar um pouquinho, falar com a gente sobre o trabalho que ele desenvolve como chanceler. Chanceler é o ministro de Relações Exteriores, né? É uma figura muito importante que conjuga os interesses todos. Não. O que é que você faz lá na maçonaria? É importante, bom dia, antes de mais nada. Os o nosso chanceler é o Luiz Antônio Dias, figura das mais conhecidas na cidade, jornalista, com coluna no jornal local, A Voz da Serra, e foi proprietário também de jornais lá em Bom Jardim. E hoje ele cuida de toda a parte de comunicação. E é isso que você vai nos falar, né? Perfeito. Bom dia mais uma vez aí para todos os ouvintes da 104,9, né, Comunidade FM. Bom dia, Ivan, Patrícia, todos. Obrigado pelo convite que foi feito a nós, a maçonaria, na pessoa do nosso presidente, nosso venerável. Realmente você disse aí, é importante, é bonito, mas na verdade é só o título, porque a importância lá, todo mundo, você presenciou isso no sábado, todo mundo é muito importante e todo mundo, ao mesmo tempo, é muito humilde, muito simples. Quem teve a oportunidade de ver nessa festa, depois tem um vídeo que está entre nós aí, no nosso grupo rolando e tudo, a gente viu que, ao mesmo tempo que as pessoas estavam ajudando a fazer cachorro-quente, outros ajudando a servir as crianças que não tiveram garçom nem nada, foram nós que fizemos e servimos, né? Um ajudando o sorteio, outro ajudando o assessoramento ao Papai Noel, o outro depois, e por fim depois todo mundo limpando. Olha, eu confesso que ajudei a comer uma pipoquinha lá ontem também. Com certeza, com certeza. E o Ivan, mais que convidado, ele não foi de mãos abanando que nem precisava. Só a presença dele e da esposa já era importante, mas ele ainda ofertou para a gente uns presentezinhos lá também, uns brindes. As crianças adoraram. Então, Ivan, como o nosso presidente, nosso venerável Edmar já disse, você também, lá nós temos, todo mundo tem função, todo mundo participa. Lá, para quem está de fora assim, era como se fosse uma, digamos assim, com todo respeito, né, a uma câmara, uma prefeitura, em que todo mundo tem as suas funções, todo mundo tem seus direitos também de falar, de se pronunciar, todo mundo tem direito a apresentar alguma ideia, alguma sugestão, votar, ser votado, né, concordar ou discordar, e aprimorar principalmente as ideias para que a gente procure fazer muito mais pelos outros. E quando o nosso venerável disse no início, uma das definições que a gente costuma dizer e principalmente tentar praticar,
Primeiro, é uma luta constante nossa da gente tentar vencer talvez uma das maiores diversidades e talvez um dos maiores defeitos do ser humano, que é a vaidade, que é o que atrapalha, prejudica, neutraliza todas as outras virtudes que as pessoas possam ter. E segundo, a gente lá na maçonaria, quando a gente enaltece a importância, ou muitos enaltecem a importância da maçonaria, na verdade, não porque nós estamos presentes como membros, que somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém, não é a instituição melhor, mas lá nós adquirimos uma consciência, Ivan, muito grande, que é, primeiro, essa questão de lutar, né? E nem sempre a gente consegue vencer contra as vaidades. Segundo, é saber que nós temos que melhorar a cada dia. Terceiro, a gente saber que a gente é uma pedra bruta e nós mesmos é que temos que ir lapidando um pouquinho a cada dia. Então, um dos preceitos da maçonaria muito popular, muito simples, que a gente diz para a gente mesmo constantemente, é que lá nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém, nem entre nós, ninguém é melhor do que ninguém, muito menos de alguém da sociedade. A única coisa que a gente procura ser lá é nós mesmos, cada um de nós, procurar ser amanhã um pouquinho melhor do que a gente foi hoje. É mais ou menos por aí. Bonito, é bonito. Realmente é uma, vamos dizer, é uma missão que a gente tem que tirar o chapéu e a gente tem que aplaudir. E a gente, Ivan, só para acrescentar também, ainda para finalizar essa parte da festa, e aí você estava lá, sua esposa estava lá, alguns convidados estavam lá e todos nós estávamos presentes. Então a gente depois só vê a felicidade, Patrícia, das crianças que receberam, das famílias que receberam uma cesta básica, que muito provavelmente vai, se não fazer, mas reforçar em muito a ceia, o Natal, o final do ano deles. Então a gente vê que o que a gente faz não é nada, é muito pouquinho, e a gente acaba recebendo como retorno de satisfação, de alegria, de felicidade, mas muito mais do que a gente dá. É isso aí. Olha, esse programa, ele está inserido numa série que nós estamos fazendo pelo Observatório Social, e o objetivo nosso é despertar a cidadania no friburguense. Ou seja, as pessoas precisam mudar um pouco a sua atitude. A gente reclama muito e tal, e faz muito pouco para mudar esse estado de coisas. Então, nós estamos... O Observatório Social foi fundado por uma série de instituições. A maçonaria foi uma delas, a OAB, Lions Club, Rotary Club e Receita Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público. Todas essas instituições se uniram e, através de uma série de reuniões na Associação Comercial, surgiu o Observatório Social de Friburgo, nos moldes do Observatório Social de Maringá, que é onde começou o processo, lá em Curitiba. Aliás, Maringá tem sido um berço de outras instituições para a gente. Quer dizer, o CODENF também surgiu lá, o CONSEG também surgiu lá, e depois o Observatório Social. E então, nós, ao trazermos a maçonaria hoje aqui, nós estamos trazendo uma instituição que lutou também para a constituição do nosso Observatório Social, e nós queremos agradecer a maçonaria por esse esforço, através do... Quem trabalhou muito pela maçonaria na ocasião foi o Rodrigo Guimarães, figura que a gente tem o maior apreço e carinho. E nós recebemos também, já para a entrevista aqui, a OAB, representada pelo seu presidente, o Alexandre Valença, e depois tivemos também o Gilberto Sader, que é um leonino e líder da colônia libanesa e tal, é uma figura que tem dado muita contribuição à cidade. Mas, venerável, a gente costuma definir que existem dois tipos de homens. Existe o homem público e existe o homem comum. O homem comum é aquele que
está procurando ver o tempo inteiro seus próprios interesses. E o homem público é aquele que está ligado nos interesses coletivos e quer contribuir para melhorar e tal. Eu acho que uma característica dos maçons é essa personalidade de homem público. Esse desprendimento, né? Esse querer melhorar a sociedade. Né? Que é o que nós trabalhamos, que é o que o Luiz Antônio acabou de falar, é uma verdade, quer dizer, nós trabalhamos para o aperfeiçoamento de cada um de nós a cada dia, né? E, naturalmente, que o ser humano, para a maçonaria, está sempre em primeiro lugar. Quer dizer, não nos interessa a divulgação, não nos interessa dizer que estamos ajudando essa ou aquela instituição, né? O que interessa é o prazer de saber que o nosso trabalho está levando o conforto e atendendo a necessidade daquelas pessoas que muitas vezes não têm por onde procurar um outro recurso. Pois é, mas nós falávamos aqui de um certo preconceito que existe. Existe isso preconceito. Também, Edmar, é em função da maçonaria ser muito discreta, trabalhar muito em silêncio. Eu acho que agora, com o nosso chanceler aqui, divulgando um pouco mais e tal, esses preconceitos vão e nós estamos fazendo um trabalho hoje, nós estamos fazendo um trabalho também de unir um pouco mais, porque em Friburgo nós temos 4 lojas, né? Inclusive uma grande loja e 3 do Grande Oriente do Brasil. E nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, quer dizer, em determinadas situações, quando é para atender uma determinada instituição que está carente, nós nos unimos para ganharmos força e podermos fazer um trabalho ainda melhor. De forma que, recentemente, fizemos um trabalho em benefício do Lar de Idosos Frederico Meia. Nós reunimos as 4 lojas, conseguimos apurar uma importância razoavelmente boa e foi promovido lá, inclusive, um poço artesiano, reforma no telhado, reforma na pintura, enfim, compra de colchões. Então, mas isso ainda é muito pouco, porque quem lida com idoso e quem lida com criança sabe que isso é muito dispendioso. E é um trabalho difícil realmente fazer. Só quem faz sabe o quanto isso requer carinho, atenção, dedicação. E a maçonaria procura aliviar um pouco esse sofrimento dessas pessoas, fazendo essa ajuda. Como eu disse, a gente talvez peca por não divulgar. Mas realmente a gente sente o prazer de ajudar, fazendo aquela velha máxima, o que a mão direita dá, a esquerda não deve saber, né? Então, é um trabalho feito com carinho, um trabalho de solidariedade, porque é um dos princípios da maçonaria, a solidariedade, e fazemos isso com o maior prazer, com o prazer de ajudar as pessoas necessitadas. Ajudamos a várias instituições em Friburgo, não só a Loja Indústria e Caridade, como as outras também o fazem, né? E sempre nesse sentido de levar às pessoas carentes o conforto, a alegria, como você viu lá com essas crianças, quer dizer, para elas foi um momento único realmente, receber aquele presentinho que para nós pode não significar muita coisa, mas para aquela criança que não tem esse mimo em casa, que nem tem recurso para isso, quer dizer, aquilo ali representa uma grande coisa, né? E pode mudar, inclusive, até a personalidade dessa criança, ajudar essa criança a crescer. Venerável, se me permite, o Ivan também me permite, já que o Venerável voltou a tocar nesse assunto, a gente observa muitas coisas pequenas. Eu acho que na maçonaria e na nossa forma que a gente procura melhorar, a gente procura ver coisas pequenas, porque o pessoal costuma dizer que o que faz diferença na nossa vida são as coisas pequenas, não são as coisas grandiosas. Os pequenos detalhes que fazem a diferença, tanto é que uma vez eu li uma frase que dizia, você já viu alguém tropeçar na Pedra da Catarina? Ninguém tropeça na Pedra da Catarina, né? Você tropica naquela pedrinha pequenininha que a gente rouba. Então é o seguinte, por exemplo, isso que o Venerável falou, a gente observou vários detalhes durante essa festa das 110 crianças. Alegrias e sorrisos, emoção. E o Venerável falava fora do ar aqui o que a gente tinha observado também. Primeiro que a gente viu 2 detalhes. A mãe levou uma criança que tinha
ia completar 2 dias. Nasceu na madrugada do dia 5 para o dia 6 e a festa foi no dia 7. Ela compareceu lá com a criança. Compareceu lá com a criança e a criança ganhou também. Né? Nem estava na lista antes, que nasceu tão em cima da hora que nem foi listada antes. E claro que não ficou sem presentinho. E o outro detalhe, a gente sabe que criança, nós já fomos criança, presente, e quanto mais a gente ganha coisas legais, mais a gente quer ganhar. E teve um garotinho, Ivan, de, sei lá, 5, 6 anos, venerável, que presenciou, quando ele ganhou um carrinho, que ele começou a brincar e estava tão feliz, mas tão contente, que ele chegou para Papai Noel e disse: Papai Noel, não preciso ganhar mais nada, já estou feliz. Estou satisfeito com esse presente. Estou satisfeito com esse presente. É mole? E isso não é uma manifestação isso aí não tem comum preço, de né? criança, Isso não tem não. preço. Realmente... Esse trabalho é para os nossos aplausos e tal. Mas olha, no nosso programa, nós temos sempre a participação da Patrícia também. A Patrícia trabalha nos bastidores aqui na Rádio Comunidade, é uma líder comunitária também, e a Patrícia sempre empresta a gente a sua colaboração, a sua participação. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom, já que eu vou falar, eu posso fazer uma pergunta. Essa pergunta é sempre falada por aí. Por que a maçonaria não aceita mulheres? Apesar de eu saber que já tem maçonarias no Rio de Janeiro, que tem a parte das mulheres e tudo. Mas isso é sempre esse debate entra, quando se fala em religião, falam isso. Tem alguma coisa, não tem? Qual é o segredo? Patrícia, chega do lado de cá para as pessoas te conhecerem também. Vou aí. Vem aqui. Olha, vocês vão ver que a Patrícia é pequenininha. Hoje é pequenininha, mas aparece na TV. Não, mas ela tem muito... 1,48 m. E agora, tem uma cabeça poderosa. Viu? É pequenina famosa, né? Então, tá bom. Mas, Patrícia, o problema é... a maçonaria é muito tradicionalista, ela prima pela tradição, né? E a gente sabe que em tempos passados, a maçonaria também foi muito perseguida. Houve época, inclusive, que a gente lembra até dos templários, né? Que foram praticamente exterminados, se eu não me engano, por Henrique V ou Henrique IV, né, na época, e justamente com a Igreja Católica da época, né, que perseguia tremendamente os maçons, principalmente os templários da época, né? Então, até por uma questão de preservação da família, não era interessante a esposa participar da maçonaria, né? Porque ela tinha um dever maior, que era cuidar da família. Imagina se ela também sofresse esse tipo de perseguição, realmente. Então, já desde os primórdios, né, já se preservava a figura da mulher. Mas nem por deixar de participar, ela deixa de prestar um trabalho espetacular. Nós temos, por exemplo, o nosso departamento feminino, sem o qual a maçonaria não seria nada lá na nossa loja. Eu acho porque elas exercem um trabalho fundamental, quer dizer, não só de apoio aos irmãos que são maçons, mas também no dinamismo e na forma da filantropia que elas exercem. Interessante que os maçons se consideram irmãos. Sim. Então as mulheres são todas cunhadas. Todas cunhadas. Né? E os filhos sobrinhos. E os filhos são sobrinhos. Até hoje eu sou também conselheiro dos Demolei, e rapazes já dos 20 anos, chega, tio Bernabé, como é que... o respeito que eles têm, chamando a gente de tio, né? Mas é bacana, né? Eu acho que é uma confraternização. Uma confraternização que a maçonaria realiza com muito carinho. E realmente é um espírito de fraternidade, a gente sente uma vibração boa. Ivan, nós sentimos bastante isso nesse sábado lá. E a maçonaria, né? Não sei se estaria aí na sua pauta também de falar ou de perguntar, mas eu já vou adiantando um pouquinho. Ela tem essa história, né, de que começou lá há muitos e muitos anos atrás. Tanto é que a nossa loja maçônica aqui,
né, que vem a ser uma das mais antigas do Brasil, comemorou nesse ano agora, em 2 de janeiro, 180 anos. Friburgo tem 201. Nasceu junto com o Friburgo. Exatamente. Me parece que é a terceira, na verdade, a terceira ou quarta instituição mais antiga. Nós temos a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, né? A Luterana, aliás. Isso aí, Luterana. E a maçonaria. Verdade. Então, isso daí também, Patrícia, já advém, por exemplo, desde lá que Dom Pedro I, os grandes nomes da história que participaram, né, da proclamação da República, da independência, enfim. José Bonifácio, Duque de Caxias. Isso. Tem vários nomes, sem falar vários presidentes, como inclusive a nível mundial, não é só no Brasil não, né? Por exemplo, a gente o dia do maçom é comemorado no dia, se eu estiver errado, o venerável vai me corrigir, 20 de agosto, né? 20 de agosto. 20 de agosto, por quê? Porque era o dia que nasceu George Washington, que foi um dos primeiros presidentes da história americana e que dá nome à capital dos Estados Unidos. Então tem essa importância muito grande, né, assim, na história ao longo dos anos. Por quê? Porque a maçonaria sempre procura também fazer, muitas das vezes, e quase sempre de forma, como diz o venerável, discreta, porque o mais importante não é falar que está fazendo, e sim fazer. E outra coisa também, Ivan, muito interessante, que você me permite rapidinho, de contar aqui uma pequena historiazinha que é realmente tida como verdadeira e que decorre da maçonaria. Eu acho que aqui em Friburgo e em muitos lugares o pessoal acompanha também pela internet, a 104 FM, sobre a questão uma coisa muito simples, principalmente que diz respeito aos mineiros, né? Pessoal nascido em Minas e que mora lá, e que é muito comum aquele tratamento de uai, né? O pessoal costuma dizer uai, né? Como tem o olá, como tem o oi, tem tudo. Então tem o uai, né? E por que surgiu isso? Aí teve uma professora em Brasília, alguns anos atrás, que o marido era motorista do presidente Juscelino Kubitschek, e que depois que o marido morreu, ela tentou ver com o Juscelino algumas coisas assim. Juscelino não abriu o que era, mas deu uma dica, e ela foi fazer umas pesquisas das igrejas históricas de Minas, né? Barbacena, Ouro Preto, enfim, aquela região toda lá. E ela acabou descobrindo através de atas, de registro e tudo lá, justamente porque, como o venerável te disse no início, era muito fechada, muito discreta, muito reservada e muito escondida por causa das perseguições que tinham, né? Que foi descobrir por que do uai. Então, quando começou a Inconfidência Mineira, o pessoal começar a trabalhar lá para fazer sobre isso, os maçons que se reuniam escondido em alguns porões, em algumas casas, de vez em quando trocando para ninguém descobrir, eles tiveram que arrumar uma senha, tiveram que arrumar uma maneira de constatar se quem ia participar daquela reunião no local X, que era sempre mudado, era mesmo maçom, para poder entrar, e foi falado com isso. Então, aí criaram uma senha, e essa senha passou a se denominar de UAI, que queria dizer o quê? União, amor e independência. E aí, depois que isso rolou, que teve essa questão até da Inconfidência Mineira, Tiradentes e tudo, aí depois passou a ser comum aqueles maçons que a maioria não sabia que era maçom, se encontrar na rua, na festa, nos eventos e tudo, e em vez de falar oi, falava uai. E aí começou, e depois se popularizou isso. Interessante. Né? Você vê que como tem coisa interessante, coisa importante, e situações que a maçonaria tem participado. O venerável, o senhor está já no segundo mandato. O primeiro foi há 20 anos atrás. Né? Eu fui venerável no período de 99 a 2001, né, 2 anos, e 20 anos depois, ainda gozando de uma boa saúde, resolvi contribuir mais uma vez. Sim, mas não pode ser reeleito não, né? Posso, mas não acredito que eu seja não, mesmo porque nós temos membros da nossa loja com muita capacidade,
e a gente pretende até Esse passar o bastão para outros irmãos sempre também. salutar, né? Sempre Essa salutar, renovação. mudança de pensamento, né? Exato. E nós temos hoje irmãos valorosos lá na Indústria de Caridade. O senhor ainda tem mais um ano de mandato? 1 ano e meio, Um nós ano e meio. entramos em junho. E quais são os seus projetos para esse ano e meio? O que é que o senhor está pretendendo Olha, fazer? nós temos alguns projetos, uns já estão até sendo colocados em prática, que é a evolução maçônica, quer dizer, a educação na maçonaria. Nós temos trabalhado muito esse tema e realmente a gente já está alcançando bons resultados. O outro, a gente continuar fazendo esse trabalho de atendimento às pessoas carentes, que é um projeto que sempre foi a cara da Indústria de Caridade. Realmente ela sempre trabalhou nesse sentido e vai continuar. Já tivemos projetos, inclusive, de se fazer seminários para posteriormente chegar a um congresso maçônico em Friburgo, né? É um pensamento também, apesar de que 2 anos passam muito rápido e essas coisas têm que ser muito bem planejadas, muito bem trabalhadas. Mas a gente, enquanto tiver saúde e força, que o grande arquiteto do universo nos ajudar, a gente vai trabalhar nesse sentido. Vai ajudar, sim. Sempre pensando no ser humano, né? E eu acho que a maçonaria tem muito ainda para crescer, nós ainda fazemos pouco pela sociedade, podemos fazer muito mais, e é esse o caminho que a gente vai seguir. O que é que o senhor veria como muito mais? Olha, a gente sabe que a sociedade hoje é muito carente, né? A gente, quando começa a andar por Nova Friburgo, visitar hospitais, visitar casas de caridade, asilos de velhos, né? A gente vê que realmente a necessidade é muito maior do que a gente pode fazer. Então, a ideia realmente é a gente, lá na Indústria de Caridade, nós procuramos sempre tentar aumentar a nossa arrecadação com novos, eu falei até aqui recentemente, de repente criar até um estacionamento rotativo, enfim, nós procuramos aumentar a captação de recursos no sentido de poder ajudar a mais pessoas. Quer dizer, hoje nós atendemos 60 famílias carentes. Tem bazar lá também, né? Mas o bazar é uma outra forma de atendimento da comunidade. O que nós fazemos? Nós cedemos o espaço para instituições maçônicas, instituições espíritas, instituições de caridade que necessita de ter fundo para poder fazer a caridade. Quer dizer, é uma forma de fazer a caridade indiretamente. Nós ajudamos as instituições e elas promovem a caridade. É porque o ponto ali de vocês é o excelente. Ponto é muito bom. E um detalhe também, você me permite também, se ao mesmo tempo, e não vai nenhuma crítica, tem muitas instituições, às vezes igrejas, instituições religiosas que têm o preconceito, vamos dizer assim, pelo desconhecimento ainda da maçonaria, o caminho ao inverso não existe de preconceito. Por quê? Porque, como o venerável falou, esse bazar é cedido periodicamente ao longo do ano, né, venerável? Mensalmente, para instituições, centros espíritas, instituições espíritas, ou seja, qualquer instituição beneficente, religiosa, igreja que precisar, vai estar lá à disposição. Eu não sabia, de vez em quando eu estou lá comprando alguma coisa. Pois mas é sempre, cada mês tem uma instituição diferente, mas todas com o mesmo princípio, prestar a caridade. Então, elas arrecadam dinheiro ali, né? Nós não cobramos nada pela estadia delas ali, né? Quer dizer, é uma forma indireta de se prestar a caridade. Nós, hoje, ali com a nossa filantropia, nós fornecemos cadeiras de rodas, amuletas, enfim, todo o material necessário, pessoas precisam, vão ali e pegam com a gente, né? E, naturalmente, que sempre que possível a gente atende, né? A gente tem limitações, lógico, a gente não tem uma disponibilidade infinita, né? Tem a nossa disponibilidade, e dentro daquilo nós já temos estipulado, inclusive na nossa arrecadação, um percentual
que chega a ultrapassar 20% da nossa receita para a beneficência. Então, é um atendimento hoje muito bom. Que ótimo. Mas... Edmar, Luiz, eu acho que esse programa foi muito esclarecedor. A gente está tendo uma visão da maçonaria no seu interior, na sua essência, e eu acho que nós demos o recado que precisava dar. Nós atendemos também a várias instituições que cuidam de crianças. Nós temos academias que cuidam de crianças, né, que tiram a criança de rua e prestam um trabalho de crescimento com essas crianças, de respeito, enfim, e nós ajudamos. Quer dizer, todas as entidades que realmente prestam a caridade à sociedade, a gente procura ajudar. Quero fazer uma perguntinha aqui para o venerável. Dá uma lidinha nas perguntas, por favor, e responda para a nossa sociedade aí. Isso aí está vindo pelo telefone, né? Não, eu. Assim. Alguém telefonou? As pessoas só estão de olho aqui, mas devem estar todo mundo prestando bastante atenção, né? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, mas eu acho que o pessoal fica mais tentando entender. Ele me pede aqui para falar um pouco sobre religião na maçonaria. Em princípio, nós podemos falar que a maçonaria não é uma religião. Nós respeitamos todas as religiões, mas nós somos uma instituição que nós podemos dizer que somos religiosos, mas não somos religião. Então, assim, vocês acreditam na reencarnação ou isso é uma coisa pessoal de cada um? Isso aí é uma coisa de cada religião, né? Nós respeitamos o ponto de vista de cada religião, não entramos nesse mérito. Quer dizer, nós apenas... Mesmo porque a maçonaria ela é uma instituição a exemplo da própria República, ela tem os 3 poderes. Ela tem deputados estaduais, ela tem deputados federais, ela tem ministros, ela tem Supremo Tribunal Maçônico, Supremo Tribunal Federal Maçônico. Quer dizer, ela tem toda uma estrutura de governo da própria República, né? Portanto, ela não é uma religião. A maçonaria atende qualquer pessoa de qualquer religião. Agora, nós temos irmãos lá dentro de qualquer religião. Qualquer irmão, qualquer que seja a religião, pode ser maçom. Só não pode ser ateu. Né? Só não pode ser ateu. Quer dizer, ele tem que acreditar num ente superior, num Criador, que nós chamamos de grande arquiteto do universo, mas que a maioria, muitos pais chama de Deus, de Jeová, enfim, respeitamos. Inclusive as iniciações na maçonaria, há também o respeito, quer dizer, se for iniciar uma pessoa que acredita, por exemplo, no islamismo, pode jurar, inclusive, não sobre a Bíblia, mas sobre o Alcorão. Ele tem essa opção. Tanto é o respeito que a maçonaria tem pela religião, quer dizer, nós não interferimos na religião de quem entra na maçonaria. Todos são bem-vindos e, desde que acredita num ser superior, ele pode ser maçom. Sem qualquer restrição de raça, de cor, enfim, nós não temos nenhum preconceito com nada. Eu tenho um amigo de infância que está morando em Teresópolis, ele é católico e entrou na maçonaria agora e está todo feliz. Não conta pra gente as coisas, né? Mas ele está todo feliz. Porque a gente pensando bem, a gente às vezes faz as coisas, mas vamos fazer uma comparação para você entender o porquê. Nós temos aprendiz, companheiro e mestre, né? Então, o companheiro não pode revelar nada ao aprendiz, assim como o mestre não pode revelar nada ao companheiro e ao aprendiz. Mas por quê? Se você está num colégio fazendo a primeira série, eu não posso ensinar matéria do 2º grau para você. Posso? Não. Então, a gente tem esse respeito, quer dizer, cada pessoa, ela tem um período de aprendizado e ela não deve ultrapassar aquilo, né? Ela tem um período de 1 ano sendo aprendiz, onde ela vai aprender tudo o que é necessário para um aprendiz, né? Depois ela passa para o 2º grau, que é companheiro, e vai aprender, continuar aprendendo. Vai fazer o grau de mestre, vai continuar aprendendo e não vai parar por aí, ele vai até o grau 33, né? Então, e mesmo assim não para, porque o maçom não pode parar de estudar, ele tem que continuar sempre evoluindo. Porque o nosso objetivo é a evolução constante do ser humano.
Quer dizer, Beleza. nós temos que realmente aperfeiçoar o nosso templo interior, né? O caminho é sempre o mais alto possível. É o crescimento, né? É o crescimento. Bom, vamos dar a palavra ao nosso chanceler para a sua despedida. Nós estamos acabando Tá o ótimo. programa. Primeiro eu agradeço, Ivan, você mais uma vez, a Patrícia, o JF, enfim, a todo mundo e principalmente os ouvintes aí pelo carinho de certamente ter nos ouvido aí da 104.9. E só para fechar aí das minhas despedidas, é que nós temos as reuniões nossas reuniões de estudo, de aprendizado, toda segunda-feira, de 8 até as 10. Então nós tivemos uma reunião ontem. Eu queria me despedir deixando uma frase porque nós temos, todo mundo tem uma função, e um dos que fecha a nossa reunião, antes da palavra final do venerável, é o que nós chamamos de nosso orador, que é como se fosse o representante do Ministério Público, para saber se tudo foi a contento, se a reunião foi tudo. E ele, um irmão genialmente maravilhoso, como todos os outros, José Carlos Alves, ele sempre encerra as palavras dele com uma frase. E eu vou pegar dele emprestado essa frase de ontem, que acho que vem ao encontro daquilo que ele falou, que tem muitas pessoas que têm, às vezes, os preconceitos, por desconhecer e não saber exatamente tudo que a gente é ou procura ser e fazer. Então, eu vou pegar emprestada a frase dele ontem, que ele também naturalmente pegou, né? Porque ela simplesmente de autoria de Madre Teresa de Calcutá, que dizia o seguinte, quem gosta da gente merece o nosso amor, e quem não gosta precisa do nosso amor. Bonito. Um abração para vocês todos e muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Luiz. Agora, Eu quero também agradecer essa oportunidade da gente poder falar. É lógico que nós continuamos sendo aprendiz na maçonaria. Nós não sabemos tudo, né? Mas sempre é bom a gente esclarecer, para desmistificar a maçonaria e dizer exatamente o que se prega na maçonaria, né? Não há nada de mistério, que muita gente acha que lá tem mistério, tem isso, tem aquilo, não existe. Como a sua tia, que ficou presa, ela entrou lá para saber o que... Gente, eu estava contando para eles aqui, minha tia hoje está com uns 60 anos, mas quando ela era adolescente, tipo uns 14, 15 anos, gente vizinho da maçonaria, quer dizer, eu nem existia ainda, e ela muito curiosa, meu avô de vez em quando ia lá, ela queria saber o que tinha lá dentro. Aí ela conseguiu entrar na maçonaria, só que as pessoas foram embora e trancaram ela lá dentro. E ela teve que dormir lá. E ela nunca esquece, de vez em quando ela conta, mas eu vou procurar por ela para ela me contar os detalhes dessa história. Esse é o fruto da curiosidade. É isso. Mas não existe nada de especial. Existem salas vazias. Ela não viu nada demais. Existe o nosso tempo, que é o local onde nós fazemos as nossas sessões. Hoje isso não aconteceria, porque hoje nós temos telefone celular, né? Pois é. Naquela época não tinha. Pode ligar de lá, estou preso aqui, né? Pois é. E a vergonha de falar, o que você estava fazendo aí lá e vim fofocar? Mas, pessoal, olha, esse talvez seja o nosso último programa do ano, porque a rádio vai entrar em recesso e a gente deve recomeçar em janeiro. Eu queria pedir aos observadores que fiquem atentos para a publicação da convocação para a Assembleia que nós vamos fazer em janeiro e vamos participar. Essa Assembleia vai ser na sede da OAB, vamos participar e vamos fazer ressurgir esse observatório que tem tantas coisas importantes para se conseguir para a cidade e dentro daquele espírito de mudança de atitude. Então, o JF está nos dizendo que talvez a gente possa fazer mais um programa na terça-feira. Mas nós queremos fazer novamente esse apelo. Vejam o programa no Facebook, que é transmitido simultaneamente, online, e participem trazendo suas perguntas e questionamentos sobre assuntos da nossa cidade para que a gente possa responder e fazer de você um observador também. Meus amigos, muito obrigado e, de repente, nos vemos novamente na próxima terça-feira. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Comunidade 104.9
que essa estação presta um grande serviço para a cidade e para nós aqui do Observatório. A Patrícia, ao JF, nosso muito obrigado. Fique atento, quem ganha é você. Todo brinquedo passa por testes de fogo, ruído, impacto, queda, mordida e tração para verificar se as crianças podem se ferir com pontas ou engolir peças muito pequenas que se soltam facilmente. Só assim a venda é autorizada. O selo pode estar impresso no brinquedo, na embalagem ou no próprio produto. Pense na segurança dos seus filhos. Não compre um brinquedo sem a etiqueta do Inmetro. Consumidor atento, direito garantido. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Inmetro. E aí, quer ouvir a Rádio Comunidade Friburgo pelo celular? É fácil. Entre no Play Store e baixe o aplicativo Radioflix. Dessa forma, com apenas um toque, você já estará conectado a 104,9. Radioflix, o aplicativo de celular que te deixa mais próximo à Rádio Comunidade. Você conhece o WhatsApp da 104.9 FM? DDD 22 99 615 2906. 99 615 2906. Estamos esperando o seu contato. Rádio Comunidade Friburgo, a rádio que te dá vez e voz. Você está ouvindo a Rádio Comunidade Friburgo 104,9.